O sistema terrestre refere-se ao funcionamento do ambiente natural do planeta Terra, bem como seus diferentes elementos ou subsistemas que compõem a sua estrutura. O sistema é um conjunto de elementos que garante o funcionamento dos componentes do planeta Terra em sua superfície, bem como as recorrentes transformações ao longo do tempo. Compreender esse sistema terrestre é, portanto, estabelecer as bases para a compreensão da Terra de um modo geral, de forma a entender os seus ciclos e seus processos naturais. Então, podemos dizer que o sistema terrestre está ligado entre os diferentes componentes da litosfera, atmosfera, hidrosfera e, consequentemente, a formação da biosfera. Celine, tu falou aí que o sistema terrestre está ligado à litosfera, atmosfera, hidrosfera e à biosfera. Você pode me explicar o que é isso? Claro que eu posso, fique relaxado, que eu vou explicar agora. A litosfera, ela entende-se como a estrutura física e sólida do planeta. Isso envolve, portanto, as rochas, as formas de relevo e as dinâmicas relacionadas ao seu processo de atuação e transformação, tais como a estrutura interna dos planetas e seus efeitos, como, por exemplo, o movimento das placas tectônicas, o vulcanismo e os terremotos. Hidrosfera, como seu próprio nome já diz, ela vem da água, elemento esse que ocupa 70% da nossa superfície terrestre. No caso, ela não é somente líquida, mas também ela presente no estado sólido e gasoso. A água ela tem importância em vários fatores, como por exemplo no relevo, ela traz transformações no relevo e também no clima. E um importante ponto significativo é na nossa vida, porque sem a água a gente não seria nada. Já na atmosfera, compreende-se a dinâmica climática dos gases que envolve a camada de ar da Terra. Portanto, o funcionamento dos climas e fatores estão relacionados a eles, tais como a chuva, a umidade, a pressão atmosférica e outros dispositivos. A biosfera está ligada entre os 3 tópicos que foram apresentados acima. Portanto, falar de biosfera é falar das condições para o assentamento da vegetação e também dos animais, dos quais os seres vivos não se incluem, embora a humanidade seja a maior interventora entre os seres vivos sobre o meio natural em que habitam. Sobre a composição da atmosfera, ela corresponde à camada de ar que envolve a Terra e é constituída principalmente por nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e outros gases. Essa camada é responsável pela manutenção da vida no planeta, visto que uma das funções é manter a temperatura estável, impedindo que haja grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite. A atmosfera terrestre divide em camadas de acordo com a variação da temperatura. Suas camadas são a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vou explicar cada uma delas agora. Para darmos início às camadas da atmosfera, vamos começar falando da troposfera. Ela representa a camada de maior importância para os seres vivos, pois possibilitam que eles respirem, e é considerada uma das mais próximas da superfície terrestre. É na troposfera que ocorre a maioria dos fenômenos climáticos, como chuva, granizo, nevoeiro e outros. Nela há a diminuição da temperatura mediana e que aumenta a altitude. A estratosfera. É nessa camada que circulam os aviões de carga e de passageiro. É a segunda camada da atmosfera. E nela se localiza a camada de ozônio, onde há um gradativo aumento de temperatura e pouca concentração do vapor d'água e o ar. Mesosfera. Ela representa a camada mais fria da atmosfera e seu ar é rarefeito. Suas temperaturas podem chegar a menos 90 graus Celsius, em decorrência da baixa concentração de moléculas. E também porque a redução do calor providentemente na camada de ozônio. A temperatura diminui com o aumento da altitude e é nessa camada que há a fragmentação de meteoritos, por meio de processo de combustão, evitando que cheguem até a superfície terrestre. Termosfera. Ela também é conhecida como ionosfera, em decorrência à grande concentração de íons. Apresenta altas temperaturas que podem chegar a 1500 graus Celsius, à medida que há o aumento da altitude. Nessa camada é possível observar o fenômeno atípico, conhecido pela aurora polar ou aurora boreal. E por fim, a exosfera. É a última camada da atmosfera e apresenta uma transição entre a atmosfera e o espaço sideral. Nela, o ar é rarefeito e constitui-se
por hélio e hidrogênio. Suas temperaturas podem atingir a 1000 graus Celsius. Isso exige que uma nave espacial seja construída com material resistente a altas temperaturas. Em volta da Terra há uma frágil camada de gás chamada ozônio, o O3, que protege animais, plantas e seres humanos de raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Na superfície terrestre, o ozônio contribui para agravar a poluição do ar nas cidades e na chuva ácida, mas nas temperaturas estratosféricas é um filtro a favor da vida. Sem ele, os raios ultravioletas poderiam aniquilar toda forma de vida no planeta. Há evidências científicas que substâncias fabricadas pelo homem estão destruindo a camada de ozônio. Em 1977, cientistas britânicos declararam pela primeira vez a existência de um buraco na camada de ozônio sobre a Antártida. Desde então, tem se acumulado registro que a camada de ozônio está se tornando cada vez mais fina em várias partes do mundo, especificamente nas regiões próximas ao Polar Sul. E foi isso. Muito obrigada. Beijinhos e tchau, tchau.